bom dia a todos e todas. Gostaria de agradecer pelo convite, a toda a comissão organizadora e ao programa de pós-graduação em Ciências Veterinárias. Estou aqui compartilhando minha tela. Me diz se está tudo ok. Tudo ok? Estão vendo minha tela e me ouvindo bem? Consigo te escutar, todo mundo vendo tudo certinho. Pode começar. Tá ótimo. Muito obrigada. Bom, gente, vamos lá. O que eu vou falar hoje vai muito em consonância de tudo que o Caio falou, com um enfoque um pouquinho diferente. Eu sou farmacêutica, trabalho na área de farmácia veterinária desde o início do meu doutorado, sob orientação do professor Fábio Scott, e sigo nessa linha de pesquisa que a gente construiu ao longo de um pouco mais de 10 anos na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e trabalhamos, então, com duas grandes linhas de pesquisa, envolvendo a bioprospecção e a busca de óleos essenciais e seus constituintes isolados no controle de ectoparasitos, de forma geral. Hoje eu vou falar no controle de pulgas especificamente. E aí toda a questão envolvida nessa bioprospecção, no desenvolvimento e padronização desses bioensaios para essa análise de atividade, e o desenvolvimento de formulações, que é a nossa outra grande área de pesquisa, que é o desenvolvimento de formulações veterinárias. Quando a gente pensa em buscar um ativo, né, seja ele de qualquer origem, aqui especificamente um ativo natural, e mais especificamente ainda falando de óleo essencial, e pensar em transformar esse ativo em uma formulação, a gente tem um longo percurso a ser percorrido, né? E nesse percurso, os bioensaios in vitro são uma ferramenta muito importante para avaliar a atividade, né? E através de análise de produto determinar as concentrações letais, principalmente a concentração letal 90, que vai basear e que vai dar uma ideia da dose em que esse ativo vai estar incorporado na formulação. Além desses ensaios, a gente precisa pensar previamente também in vitro em ensaios de citotoxicidade para averiguar a viabilidade do uso desses compostos que apresentam atividade, né, a viabilidade em célula, né, a viabilidade celular para avaliar a segurança. E só então, depois disso tudo, de várias outras coisas envolvidas, é que a gente pode pensar em chegar numa formulação. E a gente pode pensar nos óleos essenciais como um ativo, uma mistura de compostos, mas ele pode estar presente na formulação como um óleo essencial, e aí a gente pensa em produtos de origem natural, né, que são os produtos plant-based, né, ou os inseticidas botânicos, como têm sido chamados também. Ou a gente pode pensar nos óleos essenciais como uma grande fonte de busca por novas moléculas ativas, e essas moléculas, então, através de modelagem molecular e reações químicas, né, chegar a novos compostos também sintéticos, para que, então, sejam desenvolvidas formulações, tá? A gente tem uma série de desafios nesse percurso, e eu vou falar um pouquinho sobre isso. Então, quando a gente pensa em bioensaios in vitro, a gente pode pensar em utilizar essa ferramenta para avaliar a atividade de compostos conhecidos, principalmente para avaliação de resistência ou para avaliação desses compostos frente a outras espécies, né? E quando a gente pensa em novos compostos, que é o nosso caso aqui, a gente também pode usar a ferramenta, além de essa ferramenta dos bioensaios, além de avaliar a atividade de óleos essenciais, que é o caso aqui, também avaliar produtos sintéticos, avaliar sinergismo, né? A mistura de compostos, e também ativos, né, outros ativos de origem natural, como os entopatógenos, né?
Mais especificamente falando de uma bioprospecção envolvendo óleos essenciais, a gente precisa principalmente de duas coisas, né? Primeiro, avaliar a confiabilidade do bioensaio, e aí tem uma série de questões envolvidas quando a gente pensa nessa confiabilidade do bioensaio, e também avaliar a viabilidade do uso desse óleo essencial para que a gente faça uma boa bioprospecção. Quando a gente pensa no ensaio, no bioensaio, existem ensaios descritos. O bioensaio ele é indicado como uma ferramenta essencial nessa etapa de busca por novas moléculas, de comparação de potência entre as moléculas. Está descrito, né, nas últimas publicações da VAP, mas é necessário que a gente se baseie em metodologias já descritas, mas que principalmente se adapte e se padronize, né, faça uma validação dessa metodologia intralaboratorial, para que haja uma reprodutibilidade desses resultados, né? Então, essas metodologias, e aí quando a gente fala na metodologia in vitro, tudo que está envolvido no processo precisa ser avaliado e padronizado, desde o preparo das soluções, a escolha correta da faixa de concentração a ser testada, o número de réplicas por cada nível de concentração, o número de unidades experimentais por cada replicada, isso tudo vai garantir e vai aumentar a confiabilidade dos resultados, né? Para que então sim a gente confie nos nossos resultados de avaliação de atividade, tá? E dentro de um estudo de avaliação de atividade, eu penso que na busca por um óleo essencial ou um isolado com potencial de atividade, é muito importante de que se avalie, né, a atividade, né? Importante que se avalie a atividade frente a todas as formas evolutivas, né? E também na inibição do ciclo de desenvolvimento. E aí, quando a gente pensa na pulga especificamente, a gente precisa avaliar a atividade ovicida, larvicida, pulpicida e adulticida. E aí, então, com esses resultados de atividade, estimar as concentrações letais. Toda essa questão da padronização do ensaio impacta em muito, né, principalmente a faixa de concentração testada e o número de replicadas, o ajuste dessa faixa de concentração impacta muito na qualidade da análise estatística, da análise de próbito, né, porque a determinação da concentração letal é uma estimativa, e quanto mais correta for feita essa etapa, mais confiável são esses números que a gente encontra nos bioensaios, tá? E é importante também avaliar o mecanismo de mortalidade, né, que dependendo também da escolha da técnica do bioensaio, né, da metodologia, ela pode ser por contato, imersão, fumigação ou ingestão, tá? Vencendo essa etapa, então, de confiabilidade do bioensaio, né, a gente precisa também pensar na viabilidade do óleo essencial a ser utilizado, partindo da facilidade de obtenção da planta, e aí a possibilidade de padronização do cultivo, né, e também passando pela facilidade de obtenção e o rendimento do método de extração. Então, todo o processo também de padronização do método de extração, tá, do processo de extração, otimização desse processo, porque tudo isso tem que ser levado em consideração, né, uma questão de rendimento, de custo-benefício, tá, e também de minimização de custo, de gasto com solvente, para que se faça também um processo extrativo mais verde, né, gerando menos resíduo, e todo esse processo desde o cultivo, e aí essa questão vem também com toda a questão metabolômica, genômica, né, em que se estuda toda essa questão da planta, né, e isso já é possível hoje, né, cultivar e padronizar o cultivo, padronizar todo o material genético dessas plantas e padronizar e otimizar os métodos de extração, aumentando o rendimento e garantindo uma padronização da composição desses óleos essenciais, né? Se a gente consegue perfazer todas essas etapas, né,
a gente consegue sim trabalhar com uma matéria-prima, né, com um ativo, que é o óleo essencial, com uma disponibilidade adequada, né, e uma composição química padronizada, tá? Se a gente não chegar aqui, a gente não consegue ter um óleo essencial viável, né, para seguir com potencial uso como inseticida. Então, a gente precisa fazer algumas perguntas, né, sobre a viabilidade de aplicação dos óleos essenciais. Então, primeiramente, avaliar a facilidade de obtenção, né, se ele apresenta facilidade de obtenção e um bom rendimento. Se sim, a gente segue, e aí a gente precisa saber se todo esse processo garante a padronização da composição química. Se sim, a gente tem que avaliar, então, a atividade in vitro e avaliar se ele apresenta o potencial, e aqui é muito importante avaliar qual é a concentração eficaz. Se a gente pensar, os óleos essenciais são substâncias concentradas, né? Um processo de extração é um processo que concentra, né? Então, se a gente utilizar o óleo essencial puro, muito provavelmente a gente vai ter atividade, mas essa concentração é viável, pensando do ponto de vista da obtenção, do rendimento, do custo que isso vai gerar, e pensando do ponto de vista também de toxicidade celular. É seguro trabalhar com essas concentrações? O que é viável? Qual que é a concentração eficaz viável de se trabalhar, né? Então, a última pergunta que a gente precisa saber é se tudo isso que está envolvido, né, desde o cultivo, passando pelo método de extração e os resultados de atividade biológica e de toxicidade celular, apresentam uma boa relação custo-benefício? Se sim, para todas as perguntas, a gente tem uma aplicação potencial desse óleo essencial, né? E aí é importante a gente lembrar que isso é a primeira etapa, né? Naquela primeira etapa ali da busca de novos compostos de origem natural com atividade, né? E para a gente vencer essa primeira etapa, a gente precisa de técnicas de cultivo e padronização, análise da composição química, os bioensaios in vitro e também as culturas de célula, né, para a gente fazer essa primeira avaliação in vitro, né, e precisa de toda uma colaboração e um trabalho interdisciplinar de todos esses profissionais de cada uma dessas áreas de agronomia, química e biologia celular, bioquímica e parasitologia, né. E aí, passando então para a última etapa, então, se a gente tem um óleo essencial que responde, que atende a todos esses critérios e tem uma aplicação em potencial, a gente parte para o desenvolvimento da formulação, que tem também que percorrer um longo caminho até chegar, né, e vencer e ter os seus estudos de eficácia e segurança comprovados, né? Mas o desenvolvimento da formulação precisa passar por todos os ensaios e cumprir os critérios, né, os requisitos dos ensaios de performance e estabilidade. Desenvolver formulações farmacêuticas veterinárias já é um desafio, porque a gente tem toda uma questão de variedade de espécies, de dificuldade de administração, e também não deixando de pensar dentro do conceito de saúde única, atender a segurança, né, dos animais, a saúde, né, e a segurança dos animais, mas também dos seres humanos, do meio ambiente, tá, em consonância. Então, pensando num produto de uso veterinário, tudo isso tem que ser levado em consideração, e é um desafio farmacêutico, é muito diferente a realidade de uma administração, são diferentes as formas farmacêuticas, são diferentes as vias de administração, toda a questão metabólica, anatômica, diferenciada entre as espécies, tá? A diferença da demanda do mercado, principalmente se a gente, né, compara animal de companhia, animal de produção, e quando a gente pensa em um óleo essencial, que é uma mistura de compostos voláteis, instáveis, que sofrem oxidação facilmente, a gente tem ainda, né, um plus de desafios aí para trabalhar com formulações. Então, voltando lá no nosso percurso, né,
a gente faz aqui uma reflexão de pensar onde hoje nós estamos nesse caminho, utilizando óleos essenciais no controle de pulgas, né? E aí eu digo para vocês que nós estamos ainda, né, trabalhando em alguns buscas de atividade in vitro, tá? Então existe ainda um longo percurso a ser percorrido, né? E muitas possibilidades, tá? Se a gente olhar de forma geral para o uso de óleos essenciais no controle de insetos e ácaros, sejam eles de importância na agricultura ou de saúde pública e também na veterinária, a gente vê um crescimento exponencial nos últimos 20 anos e maior ainda nos últimos 10 anos, né? Essa busca, né, esse alerta começou pelo setor agrícola, que está sempre na vanguarda na busca por novas moléculas ativas, né? E foi também no setor agrícola que se começou a estudar e se identificar o potencial uso desses óleos essenciais. E aí a gente sempre vem nesse mesmo caminhar de estudos in vitro, avaliação do potencial, e aí trabalhar com isolados, modificação estrutural desses isolados, trabalhar com as formulações, estudos a campo, né, todo um processo quando a gente pensa na busca e na transformação, na busca e na descoberta de moléculas ativas e na transformação dessas moléculas em formulações, né, comerciais. E aí, a gente tem já também os olhos, né, do mercado veterinário também da pesquisa, principalmente, né, para esses óleos essenciais, para o potencial desses óleos essenciais. Mas quando a gente procura especificamente estudos envolvendo pulgas, a gente ainda não tem muitas publicações, né? Ainda é escasso. E em 2014, um grupo de pesquisa britânico, Elsen Moll, publicaram uma revisão sobre o uso de óleos essenciais no controle de ectoparasitos, e ele destaca nessa publicação de que o número de publicações envolvendo pulgas ainda é muito pequeno, e, enfim, não tem uma justificativa para isso, né? E aí a gente pensa, mas será que tem atividade para vários insetos e ácaros e não tem atividade para pulga, né? E aí, em 2018, esse grupo de pesquisa italiano, Benelli e Pavella, publicaram uma outra revisão também destacando, né, como está distribuído as publicações de avaliação de toxicidade e repelência de óleo essencial, né, em insetos, e aí ele destaca aqui, né, para além dos mosquitos, né. E aí nessa revisão, Benelli e Pavella destacam que da busca que eles fizeram, né, a gente tem uma abundância, uma predominância de pesquisas envolvendo mosquitos, né? Então aqui em 2017 foi feita essa busca pela fonte Scopus e 668 trabalhos envolviam mosquitos, e na sequência, em segundo lugar, os carrapatos, né? E as pulgas vêm aqui bem tímidas, com 8 trabalhos publicados, tá? Isso em 2018, nessa busca em 2017. Mas, né, e aí a gente fica se perguntando ainda por quê, né? Acho que não olharam ainda para isso. Mas Rush, o ano passado, em uma revisão sobre os avanços recentes no controle das pulgas, destaca, entre outras coisas, né, o potencial de uso de óleos essenciais e inseticidas botânicos no controle de pulgas. E aí, inclusive, nesse trabalho de Rush, ele cita alguns trabalhos desenvolvidos pelo nosso grupo. Esse foi o primeiro trabalho desenvolvido pelo grupo, publicado em 2016, em que a gente avalia a atividade de óleos essenciais e também extratos, mas os óleos essenciais com potencial muito maior, de uma planta brasileira, a aroeira,
com o nome científico esquinos moles. E nesse trabalho, então, os isolados aqui, né, os constituintes majoritários desse trabalho são monoterpenos e sesquiterpenos, e além da avaliação de mortalidade contra as formas evolutivas da pulga, também foi avaliada a citotoxicidade celular, um teste de viabilidade celular e dano mitocondrial, e na concentração eficaz encontrada nos ensaios de mortalidade, não houve dano celular e mitocondrial. Existe uma diferença, foram testados óleos essenciais de partes da planta diferentes, né? A gente tem composição química diferente dependendo da parte da planta, e os óleos essenciais produzidos a partir das folhas têm uma potência maior, né? E esse trabalho gerou o depósito de uma patente em que a gente, então, desenvolveu algumas formulações clássicas, né, formulações de aplicação tópica, contendo o óleo essencial para o tratamento, né, para o controle de ectoparasitas, tá? Foi depositado no INPI. Em um segundo trabalho, publicado ano passado, em 2020, aqui a gente já tem uma busca por uma bioprospecção, comparando diversos óleos essenciais que já estão descritos na literatura com atividade inseticida e acaricida para diversas espécies, né? Só que não tinham sido testadas ainda para pulga, né? E aí a análise deles também descreve constituintes majoritários também já conhecidos, né, como o eugenol, o citronelol, o geranial, o linalol, o cinamaldeído, tá? Esses compostos, esses óleos essenciais, mas eles não foram testados nesse trabalho de forma isolada, foram testados apenas os óleos essenciais, e a gente consegue aqui, numa bioprospecção, avaliar a diferença de potência de determinados óleos essenciais frente a diferentes formas evolutivas, e a gente consegue aqui destacar a atividade potencial do óssimo gratíssimo, que tem como componente majoritário o eugenol, principalmente quando a gente compara o resultado para adultos, né, que tem uma concentração letal 50, aqui nesse caso, muito menor comparada a todos os outros óleos essenciais testados, e uma concentração letal 50 para adultos e para as formas imaturas, larvas e ovos, próxima, né? Isso é interessante porque numa concentração mais baixa eu consigo controlar todas as formas evolutivas. Para os outros óleos essenciais, apesar de eu obter concentrações letais, né, em concentrações mais baixas para as formas imaturas, eu preciso de concentrações mais altas para controlar as formas adultas, tá? Mais uma questão aqui de que nesses casos aqui, e na grande maioria das vezes, as formas imaturas são mais sensíveis do que as formas adultas. Um terceiro trabalho envolvendo o óleo essencial de cravo e também a avaliação do seu constituinte majoritário, que também é o eugenol, com resultados em baixas concentrações, né? Isso é muito importante, é uma das grandes questões para a escolha e para a avaliação da viabilidade do óleo essencial, ele ter atividade em baixas concentrações, né? Por questão de custo, tanto de obtenção e rendimento de extração, quanto em relação também ao custo da formulação e também pensando em segurança, né? E aqui uma comparação da atividade do óleo essencial e o seu isolado para tentar determinar, né, qual que é o composto que vai ser o responsável pela atividade. Muitas das vezes a gente não observa a diferença, ou o composto majoritário vai ter uma potência relativa maior, né, ou a gente tem um óleo essencial com uma potência relativa maior, e aí a gente pode pensar também nos outros constituintes e uma possível ação sinérgica, né, que precisa também ser explorada aqui, como o Caio levantou e descreveu bastante. Essa questão do efeito sinérgico é uma questão muito relevante, muito importante, com o mesmo intuito de diminuir a concentração dos ativos presentes na formulação, né. Não foi avaliado aqui sinergismo, mas é também um mundo a ser explorado no controle de pulgas, né?
E mais um último trabalho do grupo avaliando óleos essenciais clássicos, que já tem descrito também na literatura, inclusive também para os carrapatos, o óleo essencial de tomilho, orégano e canela cássia nesse caso, que tem como constituintes majoritários o timol, o carvacrol e o cinamaldeído. Foi feito o estudo para diferentes fases evolutivas e cálculo da CL50 e da CL90, também determinação da inibição do desenvolvimento, também foi feita a análise cromatográfica para avaliação da composição química, e aqui uma questão que é muito importante para a gente também pensar em formulação e informação, né, viável, é pensar na eficácia residual, né, porque a gente tem, sim, e principalmente para pulga, a gente inclusive consegue concentrações menores, consegue mortalidade em concentrações menores quando a gente compara com carrapato, por exemplo, porque a pulga é mais sensível. Então, em concentrações mais baixas, a gente atinge 100% de eficácia, mas pensando no óleo essencial, né, sem estar, né, numa formulação, que no teste in vitro, né, somente avaliando a atividade do óleo essencial, a gente não tem uma eficácia residual, né, porque o óleo essencial é muito volátil, né, então a gente vai ter uma diminuição da mortalidade ao longo do tempo, mas a gente observa que alguns óleos essenciais, por essa característica estrutural, eles vão ter uma queda mais lenta da mortalidade em relação ao tempo, né, então se a gente pegar aqui, por exemplo, e comparar o óleo essencial de orégano, de de canela e de tomilho, a gente vê que o tomilho, apesar de ser muito potente e ter concentrações letais até, para algumas formas evolutivas até menor e ser muito conhecido, né, ele não tem uma eficácia residual tão boa quando comparado com o cinamaldeído ou até mesmo o orégano, que chega até, né, até um pouquinho mais de 20 dias com atividade, com mortalidade, decaindo, mas decaindo de forma mais lenta. E essa é uma grande questão que a gente precisa olhar quando a gente pensa em desenvolvimento de formulação, né, aumentar o período da eficácia residual. Mas como? Né, como a gente trabalha com essas formulações? Esse é o futuro, né, onde nós estamos aqui, são um pouco mais alguns outros trabalhos que existem na literatura. Eu estou mostrando os trabalhos do nosso grupo, mas se a gente for procurar na literatura, a gente tem poucos trabalhos ainda envolvendo pulga, né? E a gente precisa agora, numa nova etapa, pensar no desenvolvimento das formulações, né? E aí não pensando, óbvio, né? Pensando também nas formulações mais simples, como é o caso das formulações que já foram desenvolvidas no depósito de patente, em que a gente tem desenvolvimento de formulações, por exemplo, como sprays ou formulações purons, mas sem envolver o uso de tecnologia farmacêutica, sem envolver o sistemas de liberação mais complexos, né? Mas essas formulações, muitas das vezes, elas vão ter sim o efeito imediato, mas não vão promover a eficácia residual. E para a gente conseguir garantir estabilidade e eficácia residual, é preciso se investir, se pesquisar, né, veículos apropriados e lançar mão de tecnologia farmacêutica, além de trabalhar com óleos essenciais padronizados e viáveis, baseado naquilo tudo que a gente já falou aqui, tá? E aí, a gente não tem, né, descrito formulações para pulgas, né, a gente tem o descrito formulações, inclusive tem algumas descrições também de formulações para carrapatos, né, mas a gente já vê um olhar farmacêutico aqui, né, e aí agora com revistas da área de farmácia, pensando, né, no uso, né, e aí nos avanços e nos desafios no uso desses nanocorreadores para aplicação na veterinária. E aí esse levantamento, essa revisão, que foi publicada no ano passado, de um grupo de pesquisa também brasileiro, de São Paulo, Unesp, Unicamp, em colaboração com a UFES, destaca, né, o aumento crescente também da busca pelos termos de nanopartículas na veterinária nos últimos 10 anos, também um aumento exponencial, né. E aí, o trabalho destaca, né, o uso dessas nanoestruturas, esses sistemas nanoestruturados,
que vão se diferenciar basicamente pelo composto que se vai utilizar. Então, podem ser nanopartículas ou micropartículas poliméricas, ou nano ou microemulsões, nanocorreadores, micelas, dendrímeros, nanopartículas metálicas, tá? Tudo isso são alternativas e são tecnologias farmacêuticas muito úteis, né? Principalmente para aplicação quando a gente pensa em uso de óleos essenciais. Por quê? Porque essas tecnologias, elas vão promover a proteção, elas vão encapsular, né, o óleo essencial ou seus constituintes isolados, esses constituintes isolados com características semelhantes aos óleos essenciais, substâncias lipofílicas, de fácil oxidação, voláteis, né? Esses carreadores, essas nanoestruturas, elas vão proteger esses compostos, né? E vão promover um sistema de liberação controlado, e aí, então, garantindo uma eficácia residual maior, e vão aumentar a estabilidade e diminuir a volatilidade desses compostos, né? Então, eles são o que a gente elege como alternativa, como ferramenta para desenvolver formulações, né? E aí aqui, nesse artigo ainda, de forma geral, né, com aplicação na veterinária, existem vários nanocarreadores com aplicação em diversas doenças, em diversas espécies, com diversos agentes terapêuticos, e a gente destaca aqui óleos fixos ou óleos essenciais para tratamento de controle de ectoparasitas em peixes e também em hemôncos em ovelhas. O destaque é para o uso das nanoemulsões, tá? Esse outro artigo da área da medicina faz uma revisão do uso de nanoemulsões, especificamente, para desenvolvimento de formulações no controle, né, de insetos com efeito de alguns agentes parasitários, com óleos essenciais. E aí a gente tem aí uma diversidade de óleos essenciais, né, com um nome científico e comercial, e o seu constituinte majoritário, e o desenvolvimento de nanoemulsões. Ele destaca aqui qual emulsificante ele usou e qual que é a espécie-alvo, né. E aí a gente tem, a maioria são insetos de importância de saúde pública, né. Existem também aqui formulações inseticida, repelente e acaricida, com alguns óleos essenciais, e aqui, olha, para carrapato, já vem algumas para carrapato aqui destacadas, e outros com atividade antiparasitária para alguns parasitos, né? Então, a gente não vê nessa revisão aqui também nada descrito ainda para pulga, né? Mas é o mesmo conceito, é a mesma ideia, né? Mas existe um mundo a ser explorado. E por que não também pensar em formulações que têm atividade policida, acaricida, né, e atividade de mortalidade e repelência associada, né, mas tudo isso, e aí pensar na mistura de compostos, no sinergismo, né, em juntar todas essas informações para a gente buscar formulações farmacêuticas ideais, né. E aí ainda tem mais duas revisões também em revistas farmacêuticas, né, essa revista é uma revista com um alto fator de impacto na farmácia, e aqui pensando em, né, novas vertentes para formulações repelentes, tá? Mas, de novo, destacando a tecnologia farmacêutica envolvendo, né, os nanocarreadores, nanoemulsões, microemulsões, lipossomas, partículas, também as ciclodestrinas, que é uma alternativa muito interessante, e chamando a atenção de que essas nanoestruturas, elas vão modular a permeabilidade desses compostos na pele, né, e vão modular também a volatilização, diminuindo a volatilização e aumentando a eficácia residual. Isso para repelente é muito importante, né, pensando em repelente de uso humano, por exemplo, contra insetos, mas se você tem um repelente que tem um efeito residual maior, você diminui o número de aplicações, né, e aumenta a proteção. E mais uma revisão ainda destacando o uso dessas tecnologias para novas formulações, tanto na área de pesquisa, né,
E aí aqui, ó, no micropartículas poliméricas, microcápsulas, ciclodestrinas, todas essas, né, já descritas. Aqui para repelentes de inseticidas naturais, então aqui já o enfoque utilizando, né, produtos naturais e o uso dessas tecnologias farmacêuticas para o desenvolvimento de formulações, tá? E também uma ideia do que já tem de patente descrita, tá? A gente tem algumas patentes descritas também utilizando essas tecnologias com formulações na área da agricultura, tá? Do setor agrícola, e a gente tem bastante aqui, nesse caso de repelentes para uso humano, né? E a gente tem um longo caminho a ser percorrido aí na área veterinária. E aí eu gostaria, então, de agradecer muito, né, toda a equipe, que a gente dá para perceber que mesmo estando ainda nos estágios iniciais e ainda tem um longo caminho a ser percorrido, né, e um mundo a ser pesquisado, a gente trabalha sempre em equipe e com colaboração, né, então eu gostaria de agradecer, não está todo mundo aqui, mas agradecer a equipe envolvida nesses bioensaios, né, a equipe do LQPV envolvida nos bioensaios e no desenvolvimento de formulações, os professores, os alunos de pós-doutorado, os alunos de doutorado, mestrado e iniciação científica, os colaboradores de outros departamentos que nos auxiliam todo na parte de cultivo e padronização dessas plantas, obtenção e extração dos óleos essenciais, análise química também, a parte também de ensaio de citotoxicidade celular. A gente tem uma colaboração também do professor Fábio Boylan, da Universidade de Trinity College de Dublin, né? O restante dos professores, aqui a maioria conhece, né? Professor Fábio Scott, professora Caterina, professora Thaís, e os professores Marco André, Douglas e Cristiano, que são da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e a minha equipe, né, os meus alunos de pós-graduação, o Jeffrey, que é o pós-doutorando, que é responsável pela colônia das pulgas e faz todo esse trabalho com teste in vitro, e a doutora Viviane, que é parceira aí na farmácia veterinária ao longo desses anos, né, de pesquisa que a gente vem desenvolvendo. Gostaria de agradecer também a todos os órgãos de fomento, o meu departamento, o Departamento de Ciências Farmacêuticas, o Programa de Pós-Graduação em Ciências Veterinárias, e as fotos da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que não podem faltar, né, que é a nossa casa, muito linda. Muito obrigada.